Salve amigos, tudo bem? Novamente em nosso encontro diário para a gente falar de Vasco, o Vasco que oficializou agora há pouco seu novo patrocinador master, mas a pergunta que não quer calar, é o novo técnico. Cadê o cara para comandar esse time? Pois é, nesse boletim a gente vai dar uma atualizada sobre essa situação. Hoje um dos cogitados, por exemplo, acabou falando sobre o seu futuro lá na Europa. E eu vou trazer outras informações também pertinentes a esse assunto e, claro, a preparação que segue a todo vapor visando o jogo contra o Vitória no domingo. Então, te convido a deixar o like nesse vídeo, dar aquela compartilhada e seguir mostrando a sua ajuda a este canal. Se inscreve e vem comigo nessa, viu? Bom, e o Vasco oficializou agora há pouco um novo patrocinador master que vai estampar aí a camisa do time até o final de 2025 e com possibilidade, de uma renovação por mais 2 anos. A casa de apostas Betfair, num evento fechado aos dirigentes e parte da imprensa, um novo patrocínio foi anunciado. Alguns jogadores compareceram, e serviram de modelo para a nova camisa, como os zagueiros Léo, Maicon, o goleiro Kehler, o meia Paulinho e o atacante Verde. O Vasco não revelou os valores do novo patrocínio, porém considerou ser o maior patrocínio da história do clube. Porém, informações dão conta de que esse patrocínio vai render aos cofres da Vasco SAF cerca de 115 milhões de reais, o equivalente aí a 70 milhões por ano. Creio que nesses valores aí devem estar envolvidos alguns gatilhos como metas e bonificações. Lembrando que a marca da empresa terá exposição na propriedade master do time masculino e prevê também a inclusão da Betfair no omoplata, das camisas do time feminino. O acordo também prevê a exposição da marca nas mídias digitais do Vasco, uniformes do treino e muito mais. Sorteios, premiações de ingressos, VIP, produtos oficiais e outras promoções também vão ocorrer para que haja aí aquela interação, entre o patrocinador e os torcedores vascaínos. A única coisa que destoou nessa apresentação da camisa, do patrocínio master, foi um depoimento do CEO Lúcio Barbosa quando falava desse novo patrocínio, O Lúcio disse o seguinte: a grande maioria da nossa torcida está muito feliz, o maior patrocínio da história do Vasco. Espero que seja de longo prazo. Sabemos que tem uma pequena minoria incomodada. E para essa pequena minoria, podemos dar certeza que vamos trabalhar dia e noite para fazer o Vasco maior a cada dia. Estamos aqui para trabalhar, para acertar mais do que errar. Bom, acho que ele errou nessa minoria, porque eu vejo uma grande parte da torcida não satisfeita e bem incomodada aí com esses resultados esportivos do clube. Diga-se de passagem, dentro dos gramados aí, o Vasco está muito aquém do que foi prometido lá no início do ano. Bom, o novo patrocínio chegou depois de 4 meses sem estampar uma marca oficial na camisa. Mas agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: e o treinador chega quando? Vai ser mais uma longa demora? Lembrando que estamos indo para o 13º dia sem técnico. E o time afundado aí numa zona de rebaixamento, já no início do Brasileirão, e com um comando interino. São questionamentos que o torcedor do Vasco prega e não tem respostas. É bem verdade que o Pedro Martins, novo diretor, acabou chegando aí no olho do furacão, onde o Vasco tinha acabado de tomar aquela goleada contra o Criciúma e acabou ficando sem técnico de uma hora para outra. Mas já deu tempo suficiente de uma definição, O que a gente sabe, torcedor, é que o assunto é prioridade sim no Vasco. Porém, a 777 tem uma maneira de trabalhar muito morosa, Há muito debate, muitos contatos feitos, muita conversa e muitas burocracias até se chegar aí no escolhido. Uma coisa é certa, o foco é num profissional estrangeiro. O Vasco quer trazer alguém que possa mudar a mentalidade dos jogadores que lá estão e não precisa ter bola de cristal para adivinhar também essa situação, porque o próprio novo diretor lá no Cruzeiro cansou de trazer treinadores de outros países, tanto de Portugal como da Argentina. Então, o perfil será exatamente por aí. Tem que ser um cara com personalidade, para poder lidar com um elenco frágil e que só pode ser reforçado em julho, dentro do investimento aí que foi permitido. E claro, que saiba blindar esse elenco aí e consiga alinhar a sua filosofia de trabalho com o plantel destinado a ele. Então, por hora, o Vasco deve ter os seus alvos na mira, mas devem ser alvos que estão empregados, senão a espera não ia ser longa. Então, dentro desse contexto, está ocorrendo aí uma avaliação de cenários para que não se gaste
a bala à toa, né? Ali naquele cartucho. Só que dentro dessa linha, meus amigos, há o risco, né? O Vasco, sob o comando do interino Rafael Paiva, tem um empate e uma derrota em 2 jogos. Vai ter a oportunidade de jogar na sua casa agora e contra um adversário que não vem bem. Então estão depositando todas as esperanças nessa situação para a vitória acontecer. A atmosfera está toda a favor. Mas e se ela não vier? Vai poder ficar postergando a definição de um técnico com o time aí nas últimas colocações do campeonato? Difícil, né? Mas tudo no Vasco hoje é essa eterna demora. Mas vamos prosseguindo. Sobre esse assunto, colocando até os pingos nos is sobre um dos primeiros nomes que surgiram forte desde que o Vasco fosse treinador, o técnico Paulo Pesolano, que atualmente dirige o Valladolid na Espanha. O Valladolid, meus amigos, está próximo de conseguir sua volta à primeira divisão, mas ainda terá algumas rodadas a mais para atingir tal triunfo. E hoje pela manhã, na coletiva que antecede uma das partidas que vai acontecer do Valladolid nesse final de semana, o técnico Paulo Pesolano foi questionado sobre o seu futuro, caso se confirme aí o acesso do time espanhol na primeira divisão. Até porque ele é alvo de muitas especulações de possíveis convites, inclusive do Vasco. E pelo que o técnico falou, a tendência é a continuidade por lá. Veja aí as poucas palavras do treinador sobre o assunto que eu consegui junto a alguns colegas da imprensa da Espanha, onde ele confirma as declarações que ele já havia dado antes, numa entrevista lá no Uruguai, sobre uma possível extensão do contrato com o clube espanhol, em caso de um acesso. Sí, renovación automática y ojalá que sea por 3, 4, 5 años más. Pelo visto, tá bem à vontade por lá mesmo, né? Mas pelo que se comenta nos corredores do Vasco, o nome do Pesolano realmente chegou a ser cogitado, mas num primeiro momento deixado de lado, né? Não passou a ser muita prioridade. O Vasco começou a olhar outras frentes e priorizar aí uma outra linha. E aí juntou essa situação contratual do treinador, aliado ao seu desejo de encerrar com chave de ouro o seu ciclo por lá, meio que a situação não foi adiante. Mas há outros nomes na mesa, principalmente do mercado europeu e sul-americano. E veremos se após a partida contra o Vitória pinta alguma informação nova sobre o novo comandante do Vasco, né? Acabou essa situação do patrocínio, então agora está na hora de arregaçar as mangas e escolher logo quem vai comandar o Vasco nesta temporada. Bom, vamos agora focar na preparação para o duelo contra o Vitória. Aos poucos o Vasco vai tomando corpo para essa partida e até amanhã a gente já deve ter um norte em relação ao time para domingo. O Rafael Paiva tem feito alguns testes, tanto no sistema defensivo como no ofensivo. E certamente teremos cerca aí de 2 a 3 caras novas, pelo que se comenta. Uma delas deve ser o Paê, que evoluiu bem nas últimas horas, né? Vem treinando com mais confiança e é esperado que pelo menos consiga aguentar um tempo de jogo. A ver de quem ele vai pegar essa vaga, né? Se do expulso Hugo Moura ou até mesmo do Galdames, que atuou na última partida. Acredito que sobre para o chileno. Sobre volantes, Força e Zé Gabriel estão de olho aí na vaga do Hugo Moura. Outra possibilidade é a entrada do zagueiro João Victor no time. Ele vem agradando nos treinamentos e o último jogo ele foi peça bem acionada pela direita. Pode ser usado também como uma espécie de ala por ali. Até que o Vasco precisa também de mudança de mentalidade. Esse time está devendo, né, demais em vários sentidos. Tá duro ver uma evolução e quando você vê, acaba dando aquela má impressão que tudo são flores, né? E aí na rodada seguinte, volta aquele tormento. É muita oscilação. E foram essas oscilações que fizeram o Vasco passar aquele perrengue, né, no campeonato passado. Bom, mas é isso, meus amigos. Estou colocando um ponto final aí, já está tarde. Eu esperei encerrar esse evento de hoje, né, do patrocínio, para a gente poder trazer aqui as informações sobre o Vasco. Agradeço demais, um grande abraço e até amanhã.